Fala galera, beleza? Se liga. Vamos fazer aquela revisão marota do nosso último conteúdo, tá? Então vai ser Mesopotâmia, beleza? Pega aí o caderno, pega o livro, senta, pega aquela água marota para não atrapalhar e vamos embora para a aula. Preste atenção. Quando a gente fala de Mesopotâmia, a primeira coisa que você tem que entender é a Mesopotâmia não é uma civilização, tá? Nunca existiu um país chamado Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma região, não uma civilização. Beleza? Então o que é que eu estou falando para você? As civilizações que habitavam a região da Mesopotâmia. Massa? Deu para entender isso aí? Essa região mesopotâmica, ela ficava dentro de uma região maior. A que você está vendo aí na imagem, a do Crescente Fértil, que vai do Egito até o sul da Mesopotâmia. Belezinha? Por que, professor, tem esse nome Crescente Fértil? Simples, porque a forma é uma forma de uma lua crescente, ou pelo menos quem deu o nome falou que era, e fértil por causa da presença dos grandes rios, Tigre, Nilo, Eufrates, tá? O que acontece? Esses rios são imprescindíveis para essas populações. Por quê? Porque são por causa deles que existe vida naquela região. A região é uma região extremamente desértica, tá? Então, sem a presença dos rios, não haveria ali as civilizações do jeito que elas se desenvolveram. Então, vamos lá. Sabendo disso, vamos entender um pouco sobre o Crescente Fértil. É considerada a região que é o berço da civilização, tá? As primeiras civilizações, os primeiros estados, vamos dizer assim, surgiram naquela região. Hoje, professor, é onde que fica isso? No atual Iraque, naquela região do Oriente Médio, até o Egito, tá? Presença de grandes rios e, próximos aos rios, terras férteis. Você está vendo aí na imagem que tem o nome Egito e Mesopotâmia. Por quê? Porque geralmente é a mesma característica política, tá? Exclua um pouco o Egito, que o nosso foco agora é a Mesopotâmia. Beleza? As cidades-estados, preste atenção, cidades-estados, o que é isso? São cidades, civilizações que são independentes umas das outras. Beleza? Então nós temos ali, por exemplo, Babilônia, Sumérios, Assírios. São civilizações independentes umas das outras, portanto, uma não depende da outra. Tem sua própria religião, sua própria forma de governo, sua própria língua, sua própria cultura, seu modo de produção econômico, beleza? Então, isso é o que define uma sociedade, Estado, autonomia e independência. Então, vamos lá. Essas cidades-estados eram conhecidos como impérios teocráticos de regadio. Preste atenção. O que é um império teocrático? É aquele império onde o rei, basicamente, é considerado um deus. Ele tem sobre si esse peso, vamos dizer assim, de ser um deus ou um filho de um deus, um representante de um deus, um enviado de um deus, a reencarnação de um deus ou o próprio Deus. Tá? Então as pessoas não respeitavam o rei porque ele era só rei. As pessoas acreditavam que ele era o próprio Deus, ele era uma divindade. Deu para entender aí? De boa. Agora, por que de regadio? De regadio, como eu falei, porque essas civilizações também são conhecidas como civilizações fluviais, porque elas dependiam das águas dos rios. Belezinha? Então a total dependência econômica dessas civilizações vinha das águas dos rios. Deu para entender aí? Então é uma sociedade teocrática, porque a figura do seu rei, do seu imperador, também era uma figura divina, e de regadio, porque a sua base econômica, sua sustentação dependia das águas dos rios. Eram sociedades agrícolas, tá? Que moravam ali naquela região desértica. Sem o rio, a sua produção agrícola simplesmente não existiria. Belezinha? Deu para entender isso aí? Então vamos lá. Como era o modo de produção dele? Você está olhando aí, está vendo o nome modo de produção asiático, tá? Esse termo não se usa mais.
nós utilizamos modo de produção palaciana aldeã. O que é isso, professor? Preste atenção. Modo de produção palaciana aldeã é quando a aldeia, a população, o povo, a civilização, nós sustentamos o palácio. Tá? Como assim? Vamos lá. Acabei de falar que o Deus, que o rei, na verdade, era um Deus, considerado um Deus. Tá? Portanto, toda a terra pertencia a quem? A ele. Então ele, na sua benevolência de um Deus, permitia que você morasse em suas terras. Em contrapartida, você teria que pagar imposto para ele. Exatamente. Tá? Então, esse modo de produção feito com impostos era o que nós chamamos de modo de produção palaciana aldeã. Antigamente se chamava de modo de produção asiático, mas esse termo é quebrado principalmente porque ele acontece também no Egito, e o Egito fica na África, tá? Então não encaixa. Então esse novo modo de produção é chamado de modo de produção palaciana aldeã. Não esquece, palaciana aldeã. Basicamente, o Estado sendo o dono da terra, a população participava de uma servidão coletiva. Preste atenção, não é escravidão, é servidão coletiva. Você, como um cidadão de um Estado, você deveria pagar seu imposto, tá, ao rei com mercadoria, ou seja, sua produção agrícola partia para a corte, trabalhar em obras públicas, tá? Serviço militar. Então era o modo que o rei encontrava de fazer essas sociedades trabalharem para ele, tá? Então era o chamado servidão coletiva. Todo mundo tinha essa obrigação, tá? O Estado era o dono das terras. O Estado você entende como rei, tá? E para pagar o imposto você deveria trabalhar para o Estado. Belezinha? Em construções públicas como os diques, os canais de irrigação, que traziam água dos rios para as cidades. Belezinha? Deu para entender isso aí? Massa? Então, vamos embora. O termo Mesopotâmia significa terra entre rios. Que rios? Tigre e Eufrates. Na imagem aí você está vendo direitinho o rio Tigre e o rio Eufrates, tá? Como eu já falei, fica no atual Iraque. É uma região muito fértil por causa da presença dos rios e, coincidentemente, é uma região onde há sucessões de povos que dominam. Há vários povos habitando a região da Mesopotâmia, mas a dominação ela vai mudando de povo para povo, em períodos. Traduzindo, é uma história, é uma região marcada por inúmeras invasões de um povo sobre o outro. Beleza? Então essa é a Mesopotâmia, é uma terra entre rios, tá? Rio Tigre e Rio Eufrates. Não confunde, todo mundo confunde Rio Nilo. Rio Nilo não entra aqui, lá no Egito, tá? Esquece agora. Agora Rio Tigre e Rio Eufrates. Belezinha? É uma região fértil por causa dos rios e que a população depende desses rios. Por isso que é uma sociedade teocrática de regadio. Massa? Então vamos falar um pouco das civilizações. A primeira civilização é a civilização sumeriana. Tá? O que é que eles trazem de bom para a posteridade, vamos dizer assim? Primeiro, eles são os caras que criam a chamada escrita cuneiforme, ou seja, uma escrita em forma de cunha. Tá? Preste atenção. Qual era a função da escrita? Primeiro, ela surge como uma necessidade para registrar aqueles pagamentos de impostos. Beleza? Então essa necessidade era basicamente o seguinte: eu vou lá, camponês, pago meu imposto com 5 sacos de trigo. Então o que acontece? Há uma contagem e basicamente o que existe é, quando eu ia lá, fazia-se um desenho de 5 sacos de trigo, tá? Então o que acontece? Basicamente,
torna-se agora uma necessidade mudar a escrita. Beleza? Por necessidade, precisa-se agora de uma escrita mais complexa. E é isso que é feito. A escrita cuneiforme, nota aí, não esquece, é a primeira escrita fonética, ou seja, a primeira escrita que tem sons. Tá? Anteriormente era pictográfica, aquela que o desenho significava o que você queria falar. A partir da cuneiforme, a escrita começa a significar sílabas, sons. Por isso que é a primeira escrita fonética. Belezinha? Entendeu isso aí? Então vamos lá. É o início da formação das cidades-estados. Ou seja, como eu falei, é uma política descentralizada. Cada cidade-estado tinha o seu rei /Deus, tinha sua política, tinha sua religião, tinha sua cultura, tinha sua língua. Belezinha? Então, elas eram descentralizadas. Não havia um imperador que governava toda a Mesopotâmia. Massa? Entendeu isso aí? Vamos lá. Essa imagem que você está vendo aí, ela é um zigurate. O que é um zigurate? Zigurate era, além de um templo religioso, tá? Dos dos sumérios, era também um observatório astronômico. Por quê? Esses caras eram feras em astronomia, tá? Por que, professor, eles eram feras em astronomia? Eles necessitavam saber o período, por exemplo, de cheia dos rios, o período que os rios iam secar, o período das chuvas. Para quê? Porque eles eram agricultores, eles dependiam dessas águas do rio, beleza? Então, para que eles soubessem exatamente, eles começaram a estudar astronomia. Imagina aí, tu não estuda, tu planta uma colheita, sei lá, para 6 meses. Depois que tu plantou, período de cheia do rio, o rio enche, inunda a tua plantação inteira. É fome por mais de 6 meses. Beleza? Então o que acontece aqui? O que acontece é a necessidade fez esses caras estudarem, tá? Para que eles pudessem entender em que períodos haveria a chuva, a seca, a enchente do rio, a seca do rio, quando a terra estaria mais fértil. Então é uma necessidade agrícola, fez esses caras estudarem astronomia. E os zigurates era o lugar em que eles faziam essas observações astronômicas, além de ser também um templo religioso. Belezinha? Então vamos lá, falamos dos sumérios. Isso aqui é um tablet, né, de argila com escrita que provavelmente está falando sobre pagamentos de impostos, tá? Então vamos lá. Posteriormente chegam os babilônicos. Preste atenção. O Império Babilônico teve 2 momentos. Esse aqui, nós vamos falar, é o primeiro Império Babilônico. Belezinha? Então preste atenção aqui. Olha aqui para mim. Esse Império Babilônico é o do rei Hammurabi. Aí você lembra, já lembra desse nome de algum lugar. Lembra sim do código que ele fez, vamos dizer assim. Ele pega todas as legislações possíveis da região e coloca isso em um mesmo livro, chamado de Código de Hammurabi. É o primeiro código de lei escrita da humanidade. Preste atenção. Esse código de Hammurabi tinha um princípio que era chamado princípio de Talião. Ah, eu nunca ouvi falar. Já sim, olho por olho, dente por dente. Belezinha? Então, o que era basicamente isso? Era que o agressor seria punido com a mesma penalidade com a qual ele cometeu o crime. Em resumo, você furou o olho de alguém, esse alguém vai furar o seu olho também, tá? Mas isso era justo? Nem sempre. Por quê? Logicamente falando da nossa ótica. Por quê? Essa lei de Talião dependia muito da classe social de quem estivesse cometido o crime. Se quem cometeu o crime foi alguém muito rico contra alguém pobre,
geralmente a pena ia ser bem mais branda. Se quem comete o crime é alguém pobre contra alguém mais rico, a pena era bem mais dura. Então isso dependia, não é muito diferente de hoje, né? Então isso dependia da classe social. Então não era uma lei, um código de lei, nada justo, beleza? Sem contar que para nós isso é um código de lei punitivo. Mas para eles tinham esse código de lei como algo preventivo. Ou seja, era para que exatamente não acontecesse isso que existia o Código de Lei. Era para prevenir possíveis crimes. Belezinha? Deu para entender isso aí? Então vamos lá, falar um pouco dos assírios. Esquece os hititas, vamos falar dos assírios. Característica principal dos assírios, qual é? Militarismo. Os caras eram extremamente violentos e cruéis, tá? Só para vocês terem uma ideia, eles tinham prática, como você está vendo aí, a prática de esfolamento, prática do empalamento, tá? O que é o esfolamento? É você tirar a pele de alguém, tá? A prática do empalamento, como é que eu explico isso aqui? Tá ligado um queijo coalho, quando ele é colocado no espeto para assar, pronto. Só que no lugar do queijo coalho, você imagina que é um ser humano sendo colocado de cima para baixo em um espeto. E o espeto saindo na cabeça e o ser humano morrendo lá. É exatamente isso que é o empalamento. Era uma prática dos assírios. Eles eram extremamente violentos quando iam conquistar uma sociedade. Lembra aí? Falei disso também para vocês. Belezinha? Só que, paralelamente a isso, era na Síria que existia até então a maior biblioteca que a humanidade tinha visto, que era a biblioteca de Nínive. Beleza? Então a Síria era também agricultora, comerciante, só que suas práticas militares eram extremamente violentas. Belezinha? Massa? Então vamos passar aqui para a gente acabar. O segundo império babilônico. Esse sim é aquele que encontra na Bíblia de Nabucodonosor. É o auge da política babilônica. Grandes obras, grandes monumentos são feitos. Tá? Por exemplo, Jardim Suspenso da Babilônia. A estrutura arquitetônica da Babilônia era gigantesca. E o seu rei é Nabucodonosor, que também era um rei conquistador. Tá? É esse cara que conquista a Palestina, a Judéia, o Egito e outras regiões. Belezinha? Então vocês percebem que em tempos se levantava uma nova sociedade, conquistava aquela região e ela ficava meio que predominando. Tá? Isso não tirava a individualidade das outras. Cada uma continuava sendo cidades, estados. Beleza? Então o que é que eu estou falando para você? Houve sucessões de civilizações que estavam no auge. A civilização babilônica, por exemplo, cai com a invasão persa de Ciro. Mas daí já é outra história. Belezinha, galera? Relembraram aí, massinha? Presta atenção. Esse conteúdo está aí no livro de vocês. Rapidinhos, antes de acabar. Façam um exercício aí da página 632 do item praticando, tá? Façam isso aí que a gente vai corrigir em breve. Valeu, galera. Abração. É nóis.